Olá, tudo bem, gente? Tudo bem, tudo bem? Olá, sou o professor Dandan, literatura. Vamos começar essa nossa saga, vamos começar essa nossa aventura, o nosso curso de literatura ao longo do ano, ao longo da vida, ao longo da nossa imaginação. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Olha só, o que nós temos hoje? Vamos falar sobre o trovadorismo. E para a gente iniciar o nosso curso, é preciso que a gente introduza uma relação histórica, uma relação extremamente, de envolvimento de tudo isso. Como é que isso acontece? Como é que isso se dá? Isso aqui se dá da seguinte maneira. A gente, aqui no Brasil, a gente tem uma vida luso-brasileira ao longo da história. E para a gente falar da nossa vida luso-brasileira, o que a gente precisa? Portugal, Brasil, Portugal, Brasil. A nossa história, a nossa vida, tudo se dá exatamente desta maneira durante mais de 300 anos. É preciso que a gente lembre o quê? Fomos uma colônia de Portugal durante mais de 300 anos. Sendo assim, tudo se dá na Europa, chega a Portugal e aí então vem para o Brasil. Europa, Portugal, Brasil. Sequer falamos a língua brasileira é a língua dos índios. E nós falamos a língua portuguesa em função dessa colonização. Sendo assim, o que vai acontecer? Nós vamos sempre ter uma relação durante mais de 300 anos aqui, do que? Portugal, Brasil, Portugal, Brasil, Portugal, Brasil. Depois a nossa referência vem direto lá da França, A gente tem uma ligação direta com a Alemanha, com a Inglaterra, mas bem depois, bem lá na frente. Por isso que inicialmente a gente fala de onde? Portugal, Até porque a gente agora, com o nosso trovadorismo, o que a gente faz? A gente precisa falar de Portugal, da sua história, da Idade Média. Não conseguimos falar nem de trovadorismo, nem de nenhum outro movimento artístico, literário, sem falar de história. A gente tem que falar de filosofia, de sociologia, a gente tem que falar aí de política. Por quê? Porque essa nossa literatura depende das condições políticas, econômicas, sociais, históricas. E esse processo artístico, na verdade, ele é decorrência, Ele faz parte de todo este movimento transformador que é a história. E é isso que nós temos. O que é o trovadorismo? Vamos a ele? Gente, olha só, trovadorismo, Aqui nós temos um movimento extremamente interessante, surgido na Idade Média, lá, lembra a história? Olha só, Península Ibérica, lembra? Ali século X, XI, XII, o Reino de Leão, Navarra, o Reino de Aragão, o Reino da Catalunha, ali onde tem a Galiza, tinha, onde a Igreja de Santiago de Compostela, no século XI, é construída e todo mundo ia para lá, e ainda hoje vai. Então, este nosso trovadorismo se dá exatamente ali, naquele lugar, na Galiza. Ele se dá ali, onde? Ele se dá na Península Ibérica, e aí ele tem uma referência provençal também. O trovadorismo, o que acontece? Ele é uma cultura oral. Então, para falar dele, a gente precisa falar disso, da cultura oral. Poucos momentos da história, a literatura se dá de modo coletivo. Por que eu digo isso? Porque se a gente olhar, a literatura é um movimento extremamente individual, solitário. Nós que gostamos da literatura somos individualistas, somos solitários. Por quê? É um livro. E aí eu leio o livro, é para mim. Eu vou ler poesia, é para mim. Só que aqui no trovadorismo, o que acontece? Nesta nossa cultura oral, isso era para animar festas, reuniões, jantares, recepções, onde? No palácio, obviamente, isso é bancado pelo rei, e também onde? Nas casas senhoriais. O que eram as casas senhoriais? Eram salões de festas, trazendo para hoje, para a gente pensar, salões de festas em fazendas. E aí a gente precisa pensar, essas fazendas são de quem? Dos senhores feudais. Gente, estamos aqui no trovadorismo, na Idade Média. Deus é o centro do universo. Há uma relação teocêntrica de subalternia e de submissão. Estamos numa movimentação
econômica e social, que é o feudalismo, né? Uma circunstância rural e autossuficiente ali, onde eu tenho, né, o senhor, o sucerano, e eu tenho o vassalo, né, o escravo, o servo. É isso que nós vamos ter neste momento. E é óbvio, essa organização social, ela vai incidir, né, características do nosso trovadorismo, exatamente. E então isso se dá desta maneira, para animar as pessoas. E essa poesia era feita como? Por nobres ou por artistas que eram pagos. Caramba, os nobres faziam ou pagavam para alguém fazer. Nós vamos ter aqui poetas, trovadores, cantores extremamente importantes, né? João Zorro, João Garcia de Guilhade. A gente vai ter aqui, né, Paio Soares de Taveirós. A gente tem aqui também João Soares de Paiva ou Pávia, certo? A gente vai ter aqui Dom Diniz I, que é extremamente importante, né? A gente tem Dom Pedro, também extremamente importante neste nosso momento, né? E Ricardo Coração de Leão. Então são muitos, a gente tem muitas referências trovadorescas, né? A gente tem aí, né, guardadas mais de 2.000 referências, mais de 2.000 poemas, né? E isso lá nos cancioneiros, né? Isso ficou guardado, né, em alguns livros que são coletâneas, né? Então é aí que estão estes nossos livros, dessa movimentação nossa, deste trovadorismo, que é uma arte ainda rústica, né, com poucos elementos, não é tão bem trabalhada em função das possibilidades. O que a gente precisa pensar? A língua portuguesa não está moldada, eu tenho um galego português. Isso está muito distante de nós. E é por isso que você aí, quando olha uma cantiga, você fala, meu, não consigo entender, não estou entendendo, né? Como é que isso aqui se dá, como é que isso aqui faz, como é que é, né? É um galego português, lembrando que a gente está aí em 1100 e pouco, 1200 e pouco, século XI, XII, XIII, chegando ao XIV, o que vai acontecer? Neste momento, a nossa língua, ela será moldada mais próxima do que nós a conhecemos só com Camões, só lá em 1580, né? 1572 com os Lusíadas. Então a gente tem isso lá na frente. Por isso essa dificuldade, né? Mas essa língua ainda não moldada, então a dificuldade em métrica, em rima, né? Isso se dá dessa maneira. Mas a gente consegue desenrolar isso tranquilamente. Tudo bem? Precisamos pensar neste nosso momento como uma cultura oral. Precisamos pensar nisso como uma arte coletiva. O que a poesia ao longo do tempo e a literatura não são. Precisamos olhar isso, né, de que modo? Como uma movimentação social. E precisamos pensar também o quê? Que a arte, ao longo do tempo e ao longo da história, ela foi feita pelos nobres ou para os nobres. Isso era para animá-los, né? O pobre trabalhava, o servo trabalhava e o nobre? O nobre tinha arte. O nobre usa a arte como diversão, passatempo, entretenimento. E é ele quem vai guardar todas essas expressões artísticas para nós, ao longo da história. Não conhecemos a arte do pobre, infelizmente, ao longo do tempo. Ele não tinha casa, isso se perdeu. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a arte que os nobres guardaram. E essa é uma referência por ser nobre, guardar a arte. Pouquíssima gente sabia ler e escrever na época. Isso também é importante da gente pensar, da gente pontuar. Por quê? A gente não tem ainda universidades. A primeira universidade, né, é criada em 1088, né, em Bolonha. Depois, né, no século XIII, em Portugal, 1200 e pouco, né, a gente vai ter uma universidade ali em Lisboa e em seguida vai para Coimbra. O que acontece, gente? A nossa movimentação, ela é bem rústica. A nossa movimentação aqui, ela é oral porque ninguém sabia ler. Então, quando falavam, as pessoas entendiam. Tudo bem? Essa é a ideia que a gente precisa pegar para iniciar o nosso curso. Essa é a ideia que a gente precisa ter para começar a falar de literatura. Tudo bem? Tudo bem? É isso que nós temos, iniciando este nosso trovadorismo. Prazer inenarrável sempre.